Pessoal, muito bom dia. Meu nome é Edson, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritismo 4.0. Como eu sempre digo, é uma alegria muito grande estar aqui para poder falar do Evangelho de Jesus, da mensagem que os Espíritos imortais nos trazem a partir da decodificação do Espiritismo. Peço que caso gostem do vídeo, caso gostem das palestras, deixem seu like, se inscrevam no canal, pois toda quarta e domingo nós temos vídeos novos. Vídeos tanto de palestras, tanto de comentários. Então, caso você goste, fica o convite para vocês nos acompanharem aqui no YouTube. O tema que a espiritualidade nos propõe hoje, particularmente, eu acho um tema muito interessante, é um tema muito bonito. É uma mensagem que eu acho uma das mais bonitas que Jesus nos deixou. E nós vemos isso a partir do trabalho de todas as pessoas que se dedicam ao bem. Não importa a religião, não importa a crença, não. Isso pouco importa. Mas nós vemos isso difundido em todo aquele que se dedica ao bem do próximo, ao bem da sociedade, enfim. Aquele que acredita que fazer o bem é o caminho certo. O tema que a espiritualidade nos propõe hoje, nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 19, onde nós encontramos o início do ministério de Jesus. Jesus está caminhando pelo mar da Galileia e ele encontra alguns pescadores. E Jesus é muito direto, é muito bonita a forma como ele chega a esses pescadores e diz: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Novamente, eu acho muito bonita essa mensagem, ela tem uma profundidade, ela tem um significado enorme, enorme. E eu disse no início sobre fazer o bem, porque todo aquele que se dedica a fazer o bem, por menor que pareça às vezes, é um pescador de homem. É essa pessoa que Jesus disse que ensinaria seus discípulos a serem. Mas para iniciarmos a nossa reflexão, nós precisamos sempre entender o contexto histórico. Eu sempre bato no contexto histórico da época de Jesus, que era um contexto totalmente diferente do nosso. São 2000 anos de diferença. Então é um contexto muito diferente. Então Jesus estava na Galileia. A Galileia era um lugar extremamente pobre. Era um lugar próximo a Jerusalém, mas era um lugar extremamente humilde, extremamente simples e, consequentemente, as pessoas que ali viviam de atividades de autossobrevivência, como a pesca, que nós vemos aí. Então, eram pessoas muito simples, pessoas muito humildes, que trabalhavam pela sua sobrevivência. Ou seja, não eram pessoas que tinham posses, eram pessoas que não tinham nenhum poder político, não tinham nenhuma influência social. Eram pessoas muito, muito simples. E isso já nos traz a primeira reflexão. Jesus, como o exemplo maior de espírito superior que nós temos, Jesus como um espírito elevado que veio nos ensinar. É interessante por que ele escolheu pessoas tão simples para serem seus apóstolos, seus primeiros discípulos. Eu digo seus primeiros discípulos porque todo aquele que segue a mensagem de Jesus é um discípulo de Jesus. É um discípulo, faz o bem, aquele que segue o que está no Evangelho,
da melhor maneira possível que consegue, é sim um discípulo de Jesus. Mas os primeiros, vamos falar dos primeiros 12 discípulos. Jesus poderia ter trazido anjos com ele. Jesus poderia ter trazido espíritos de uma elevação muito maior do que a nossa, inclusive hoje. Até porque evoluímos um pouco de 2000 anos atrás para 2020. Mas não. Jesus não trouxe 12 espíritos de luz para nos ensinar, para nos não. Jesus escolheu 12 pessoas extremamente simples, 12 pessoas que, como dissemos, não tinham influência nenhuma, mas transformou em 12 pessoas que mudaram o mundo. Jesus pegou 12 pessoas brutas no sentido de espalhar a sua mensagem, no sentido de conhecimento sobre a vida espiritual, conhecimento sobre o amor, sobre Deus, e transformou essas pessoas em pessoas que mudaram o mundo, em pessoas que influenciaram, a partir desse momento, que aceitaram esse convite, toda a história da humanidade. E isso é algo maravilhoso. Jesus já nos deixa um ensinamento aí. Jesus nos mostra que todos nós podemos conseguir. Afinal, se Jesus trouxesse anjos para nos ensinar, será que a sua mensagem teria sido tão difundida? Será que espíritos superiores no início do seu ministério teria tido o mesmo efeito do que essas pessoas que Jesus lapidou, essas joias brutas que Jesus transformou em diamantes? Não. Não, porque nosso entendimento era muito pequeno, era menor do que é hoje, inclusive. Ele não continua tão grande, né? O nosso entendimento. Ainda estamos aprendendo todo dia, estamos melhorando todo dia. Mas quando Jesus pega pescadores humildes, ele está mostrando para a gente que todos nós podemos ser melhores. Todos nós podemos ser lapidados. Todos nós podemos espalhar a sua mensagem de luz. Então Jesus deixa essa primeira mensagem. E depois, Jesus sai com esses homens e cria o apostolado que conhecemos, os 12 apóstolos, que são os primeiros discípulos. E eu sempre digo os primeiros porque, como eu disse, são muitos que existem até hoje e continuarão existindo. A mensagem do Cristo é imortal, a mensagem de Jesus, ela se renova a cada dia, ela sempre se adapta aos tempos. Mas é interessante quando Jesus diz: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens". E isso nos faz refletir sobre a pesca. Quem é o pescador? Quem é o pescador? O pescador é um trabalhador que vive de tirar o seu alimento ou de tirar também o seu ganha-pão, o seu dinheiro para sobreviver da atividade da pesca, não só de peixes, mas frutos do mar, enfim. O pescador é aquele que trabalha com o mar, retirando a sua sobrevivência dele. Jesus diz que vai ensinar essas pessoas a serem não pescadores do mar, mas Jesus diz que vai ensinar essas pessoas a serem pescadores de homens.
Existe um canal na TV a cabo. Esse canal, talvez alguns não conheçam, ele se chama Animal Planet, esse canal. E ele passa um programa chamado Pesca Mortal. É um programa muito legal, onde mostra algumas pessoas, alguns norte-americanos que vivem no Alasca, eles pescando caranguejos, a época dos caranguejos lá de pesca no Mar do Norte, lá no Alasca. E você percebe toda a dificuldade que eles possuem do clima, de preparar anzóis. Enfim, é um trabalho muito difícil, o trabalho de pesca. É um trabalho que exige paciência, exige muita força mental, força física para poder puxar a rede, puxar equipamentos que eles chamam de couros, enfim. Mas você percebe que quando eles conseguem encher de caranguejos lá os couros deles, você vê ali que aquilo é uma conquista. Porque a verdade é que a gente não consegue ver, a não ser que seja um mar muito lúcido, se tem peixe ali. A gente joga a partir do nosso conhecimento prévio e espera conseguir. E às vezes consegue, às vezes não. Enfim. A pesca é uma conquista. Então Jesus, nessa mensagem, o que ele quer dizer para nós é o seguinte: vinde após mim, e eu vos farei conquistar os homens. E eu farei vocês conquistarem o coração, a confiança dos homens. É isso que Jesus quer dizer. É isso que Jesus nos ensina e que a espiritualidade nos propõe todos os dias. Caso você queira, lembrem-se, nós sempre temos uma atitude ativa. Nós sempre somos ativos nesse sentido. São nossas vidas. Nossas vidas são controladas por nós. Então somos responsáveis por nossas escolhas. Então, caso você queira, eu vos ensinarei a conquistar os homens. E obviamente, essa conquista, ele está dizendo a conquista da confiança. A conquista de que existe um coração ali que precisa de ajuda, um coração aflito. E aí vem a grande pergunta de $1 milhão. Como a gente faz isso? Como nós, seres humanos, que estamos aqui vivendo essa experiência material, podemos fazer isso? Como nós podemos nos tornar pescadores de homens? Eu tenho um livrinho aqui, esse livrinho é fantástico. Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No capítulo 49 desse livrinho, é um livrinho de mensagens bem curtinhas, são mensagens bem sucintas, que Emmanuel pega trechos dos 4 evangelhos e faz um comentário sobre algo que está ali, geralmente sobre algo que Jesus disse. O capítulo 49 se chama Saber e Fazer. E Jesus comenta algo que está no Evangelho de João. Desculpa, Emmanuel comenta algo que está no Evangelho de João, no capítulo 13 e 17. Jesus diz essa pequena frase: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois as fazendes. Sois se as fizerdes. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E Emmanuel comenta: entre saber e fazer existe singular diferença.
Quase todos sabem, poucos fazem. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Bonito, né? Então, percebam esse comentário de Emmanuel sobre esse trecho de Jesus. Novamente, posição ativa. O próprio Jesus diz, vamos ver de novo. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Se as fizerdes. Ou seja, você pode ter o conhecimento, mas você pode não utilizar. E conhecimento não utilizado é água represada. Está ali parada. Está ali, não está criando nada. Está simplesmente ali, de canto. E Emmanuel comenta, entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Nós sabemos discernir o bem do mal, o certo do errado. Nós sabemos ciências, nós sabemos estudos religiosos, enfim, nós temos muitos conhecimentos. Sejam conhecimentos acadêmicos, conhecimentos morais, conhecimentos espirituais. E, novamente, isso independe de religiões. Isso é inerente ao ser humano. O conhecimento, a inteligência é inerente ao espírito humano. Nós adquirimos conhecimento e inteligência com o passar do tempo. E sim, o conhecimento é algo que ninguém pode nos tirar. Ninguém pode tirar aquilo que aprendemos. Ninguém. Mas o que nós fazemos com esse conhecimento? Essa é a grande questão que é colocada. Como o conhecimento da doutrina espírita, como o conhecimento dos evangelhos podem nos transformar em pescadores de homens? E Emmanuel responde essa pergunta, fazendo a prática. Nós precisamos praticar. E praticar quer dizer nós precisamos acertar e errar. E no início, muitas vezes, mais errar do que acertar. Nós temos o conhecimento que a espiritualidade nos transmite a partir de livros como esse, pequenas mensagens, romances maravilhosos que lemos. Nós temos o conhecimento do Evangelho de Jesus puramente. Nós temos o conhecimento de outros espíritos, de outras religiões, que passaram mensagens maravilhosas, que tocam muito mais do que aquele ser daquela religião, mas tocam corações humanos. Teresa de Calcutá, Gandhi são exemplos. Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis. São pessoas, espíritos atemporais. Suas mensagens excedem muito além de preceitos religiosos. São mensagens feitas para o coração humano. Lembremos-nos sempre, religiões são criações do homem. Jesus não fundou nenhuma religião, não fundou a religião católica, a religião espírita, a religião protestante, a religião muçulmana, a religião judaica, nenhuma. As religiões
são consequências dos estudos humanos e a partir desse estudo, um conhecimento, uma crença e a religião surge aí. A religião, ela se baseia em preceitos, ela se baseia em ensinamentos que são seguidos e nisso se forma uma doutrina, nisso se forma toda uma religiosidade em volta. E isso faz com que adeptos surjam de acordo com o que toca o seu coração. Mas a religião foi criada por homens. A religião, falando do espiritismo, ela foi decodificada por um cientista e essa decodificação gerou o que chamamos de espiritismo. Mas ela se baseia nas mensagens puras e simples de Jesus. Simples no sentido do amor, simples no sentido da forma direta como Jesus nos colocou. Então tomemos cuidado. As mensagens são para corações humanos. E não interessa onde aquele espírito, entre aspas, se destacou. Foi no protestantismo, foi no catolicismo, no espiritismo, no judaísmo. O importante é que essa mensagem atinja os corações e ajudem as pessoas. Sempre. Sempre. Mas temos o conhecimento. A espiritualidade nos trouxe esse conhecimento sempre baseado no Evangelho. Mas o que fazemos com esse conhecimento? Estamos usando? Estamos de fato sendo pescadores de homens? Estamos de fato mudando o mundo? E muito cuidado com esse mudar o mundo. Eu, você, nem ninguém pode mudar o mundo que vivemos físico. Sozinhos não. Mas todos nós podemos mudar esse mundo aqui dentro. Esse mundo aqui dentro é nosso. Esse nós podemos mudar. E quando mudamos aqui, é refletido do lado de fora. O nosso estado espiritual reflete nas nossas atitudes físicas. Querem um exemplo? Se eu estou num dia tranquilo, eu estou num dia que deu tudo certo, e eu vou dirigir. Eu vou dirigir feliz, eu vou dirigir bem, o trânsito não vai me deixar irritado, eu vou fazer uma boa direção. Agora, se eu estou naquele dia que deu tudo errado, aquele dia que eu estou nervoso, aquele dia que eu perdi a hora, eu estou estressado, está tudo parado o trânsito, é provável que eu não dirija tão bem, com tanta segurança. É o mesmo carro, é a mesma pessoa, mas o estado de espírito reflete na forma que esse carro está andando no meio da rua. E o mesmo acontece com tudo. Nós queremos mudar o mundo externo, e é muito justo isso, mas a gente às vezes não percebe que para mudar o externo, primeiro a gente tem que mudar o interno. Primeiro a gente tem que mudar dentro de nós. E mudança leva tempo, dá trabalho fazer mudança. Dá muito trabalho mudar. Porque nós temos que nos desapegar a sentimentos que não nos servem mais. Nós temos que aceitar muitas vezes que estamos errados. E isso é um trabalho para vencer o orgulho.
E é difícil vencer orgulho, não é fácil, mas só nós podemos fazer. E é um trabalho de autoaceitação. É um trabalho de formiguinha. Porque às vezes, e muitas vezes, nós simplesmente não aceitamos quem somos. Não aceitamos o que fizemos. Não aceitamos o resultado de nossas escolhas no passado que fazem ser o que somos hoje. E aí a gente pega pesado. E aí a gente se machuca. E aí nós somos exímios perseguidores de nós mesmos. A primeira pesca que nós temos que fazer, como pescadores de homens, é nos resgatar desse mar que nós estamos nos afogando muitas vezes. Nesse mar de inconformidade, nesse mar de sentimentos turbulentos, nesse mar de não aceitação, de rancor, de sentimentos inferiores que nós temos muitas vezes borbulhando dentro de nós. E não temos que ter vergonha, porque nós somos seres humanos. Nós temos esse sentimento sim dentro de nós. É isso que nos torna humano, é isso que nos torna tão especiais. Porque nós podemos escolher se nós queremos amar ou odiar. Então a primeira pesca, o primeiro resultado, o primeiro peixe que nós precisamos resgatar, meus queridos, é o do alto amor. É o do respeito a si mesmo, é o da aceitação. E da mesma forma que os pescadores do programa que eu falei ficam meses no mar, aqui também demora. Demora. Mas, como disse Emmanuel, a gente tem que fazer. Conhecimento nós temos, nós precisamos fazer. E de novo, fazer não quer dizer acertar nem na primeira, nem na segunda, nem na 100ª vez, mas fazer, que uma hora a gente acerta. Uma hora a gente conquista. No início das palestras nós falamos que a pesca é uma conquista. Conquistemos o nosso espírito. Conquistemos a liberdade desses sentimentos. Pois Jesus nos espera para que aí sim, após termos nos entendido conosco mesmo, ajudá-lo nessa tarefa de encontrar novos pescadores de homens, pois seremos mais um, pois seremos um deles, pois teremos aprendido a pescar, pois teremos aprendido a amar. Muito obrigado, fiquem com Deus, espero que possamos refletir sobre essa mensagem que a espiritualidade nos traz, de alto amor, de perseverança. E se Deus quiser, até a quarta-feira com mais uma mensagem. Tchau!